Basta uma palavra. Essa declaração, que foi repetida a exaustão na semana passada, ela deve ter marcado os irmãos assim como me marcou. Essa é a minha esperança. Ao observarmos a santa admiração do Senhor com relação à fé daquele centurião, nós vemos algo mais que deve nos encher de júbilo, nos encher de alegria. Muitos do leste e do oeste assentar-se-ão à mesa com os patriarcas. Não são apenas os judeus, mas muitos. Vejamos o que a Escritura nos ensina sobre essas coisas aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 8, a partir do verso 5, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou um homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Até aqui. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Curve sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós nesta manhã. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia dos meus ouvintes. Que Teu Santo Espírito nos ilumine. Que a Tua palavra fale com o nosso coração. Que eu não seja um empecilho, Senhor, que eu não venha atrapalhar. Que em momento algum algo atrapalhe a doce voz do Evangelho de penetrar nos nossos corações. Capacita-nos a ouvir, a compreender, a crer e a praticar, para a glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós observamos anteriormente que o poder de Cristo, ele não conhece limites físicos. Apenas uma palavra sua é suficiente para curar alguma doença física e para libertar alguma alma paralisada. Hoje é o nosso dia de ficarmos admirados. Nós vimos a admiração de Jesus naquele dia, mas hoje é o nosso dia de ficarmos admirados, pois aqueles que não eram o seu povo serão chamados seu povo para todo o sempre. E aqui nós estamos incluídos, seu povo, e para todo sempre. Enquanto elogia a fé desse gentio, desse não-judeu, Jesus nos ensina essa gloriosa lição, que o poder salvador também não conhece limites físicos e abençoará pessoas do Oriente ao Ocidente. Aqueles que foram agraciados com a religião, mas que não corresponderam com fé, têm o seu lugar nas trevas exteriores, aonde rangerão os seus dentes e chorarão. Contudo, de todos os cantos do mundo, Deus reunirá um povo em Cristo para ser seu, um povo peculiar seu, um povo particular seu, que irá se assentar no banquete da consumação, nas bodas do Cordeiro ao seu lado. Nós devemos lembrar que no Éden o mundo foi dividido em duas sementes. A semente de Satanás
esses descendentes que são os réprobos, e a semente da mulher, de onde viria Jesus, que é o primogênito da criação, mas também primogênito da redenção, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus é o descendente de Abraão, que é patriarca do povo judeu. A Abraão a quem foi prometido que seriam benditas gente de toda tribo, língua, povo e nação, no seu descendente. Jesus é o Salvador do povo de Deus. E, portanto, em Cristo, o Deus conosco, o Emanuel, o Senhor redime um povo particular para ser seu. Jesus admira-se da fé deste homem. Não deveríamos nós também nos admirar? Não deveríamos nós também ficar atônitos da nossa própria fé? Ainda que pequena, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, mas se temos fé, se temos alguma fé, essa fé caiu do céu, foi dada por Deus, é dádiva do Senhor e é suficiente para a salvação. Não deveríamos ficar nós também atônitos, olhando para quem nós éramos, inimigos de Deus, de costas para Deus, inimigos da lei, mortos em delitos e pecados, imundos como um leproso, paralisados como o servo do centurião, febris como a sogra de Pedro, todavia trazidos a Cristo pelo poder do Espírito Santo que nos deu fé. Irmãos, ter fé é uma dádiva da graça de Deus, e Jesus afirmou que haveria fé do Ocidente ao Oriente, e a igreja é o cumprimento desta promessa. Por isso nós temos motivo de grande espanto e de grande alegria. Em primeiro lugar, vamos ver o que Jesus quis dizer quando ele afirmou: nem em Israel encontrei uma fé tão grande. O que ele estava querendo dizer com isso? A frase ela é dita em relação a um centurião gentil, um centurião romano, que, embora não sendo um filho da descendência de Abraão, era um herdeiro da fé de Abraão, assim como nós. Enquanto elogia a fé deste gentil, Jesus está reprovando a fé dos judeus. Enquanto Jesus elogia a fé de pessoas como esse gentil, Jesus está reprovando a fé de religiosos. Ele não está falando aqui mal dos patriarcas ou dos antigos profetas. Jesus não está ignorando a fé ao longo da história. Jesus não está ignorando aquilo que seria escrito em Hebreus 11, a galeria da fé. Mas Jesus está falando dos seus contemporâneos, das pessoas que estavam ao seu redor. Infelizmente, hoje, Jesus pode afirmar o mesmo diante de uma igreja tímida e vacilante em sua fé. E isso é triste. Ele não ignora os grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história, ele não ignora os grandes homens e mulheres de Deus que estão vivos hoje, mas ele também não ignora a pouca fé de cada um de nós. Achará o Senhor fé aqui hoje em nosso meio? É uma pergunta que nós devemos fazer com toda sinceridade. Certamente Jesus havia encontrado fé em Israel, mas não como encontrou neste homem, uma combinação em uma só pessoa, de um amor tão afetuoso, de uma consideração tão solícita, de uma visão tão penetrante, de uma humildade tão extraordinária e de uma confiança tão ilimitada. Em muitos casos, o que Jesus encontrou não foi precisamente uma pequena fé. E aí nós devemos nos perguntar: qual é o nosso caso? Grande ou pequena fé? Basta pequena fé para sermos salvos, mas qual é o tamanho da nossa fé? Crescemos, desenvolvemos a nossa salvação com temor ou com tremor? Ou pegamos nosso talento e enterramos na terra, deixamos guardado?
com medo. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, não todos, mas muitos. Não são todos, mas muitos. Quando Jesus cita os dois extremos cardeais, ele está designando que esses muitos virão de fora de Israel, do Oriente e do Ocidente, para um lado e para o outro, portanto, de todo o mundo, assim como nós, a igreja gentílica. A fé demonstrada por esse centurião era apenas um exemplo do grande número de gentios que seriam salvos. E esse é um assunto que Cristo abordou abundantemente, e principalmente no Evangelho segundo Mateus, como nós estamos vendo. Mateus revela Jesus como um rei que veio cumprir as profecias e veio salvar o povo de Deus, não só os judeus, mas também os gentios. Os gentios recebem as boas-vindas de Jesus em seu reino messiânico. Notem o seguinte: se esses versos não inauguram a grande comissão que nós vemos no final do Evangelho de Mateus, ao menos abrem uma porta para esse entendimento. Já na aliança com Abraão, lá em Gênesis, nós encontramos a promessa de que todas as nações seriam abençoadas por intermédio do descendente de Abraão. Gênesis 22:18. Em Gênesis 22:18 fala da descendência, mas nós cremos na analogia da fé. A Bíblia explica a própria Bíblia, e o Novo Testamento explica o Antigo Testamento. E Paulo em Gálatas vai dizer que Jesus, Gálatas 3:16, Jesus é o descendente pelo qual seriam abençoados todas as nações, o descendente de Abraão. Ele é o Salvador prometido às nações, que ordenou a nós levarmos o Evangelho a todos. O Evangelho de Mateus contém um amplo propósito missionário, comenta um teólogo. Nós já expomos ao longo do Evangelho, até onde nós chegamos aqui no capítulo 8, mas voltando lá para o início, nós expomos já no primeiro verso, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, que abençoa tanto judeus quanto gentios. Depois nós desenvolvemos a genealogia de Jesus, e na genealogia de Jesus nós vemos contemplado a ex-prostituta Raabe e a moabita Ruth, que preconizavam os gentios que seriam abençoados por ele, já na sua ascendência. Nós aprendemos que Jesus foi adorado por sábios que vieram do Oriente, preconizando a adoração por todos os povos. O rei, o único rei, o rei dos reis, que seria adorado e será adorado por todos os povos. João Batista, quando está pregando, ele aponta algumas pedras e ele afirma que era presunção daqueles homens que estavam ouvindo acharem-se especiais porque eram filhos naturais de Abraão. Porque, João Batista diz, daquelas pedras Deus podia suscitar filhos a Abraão. Encontramos isso no capítulo 3. No capítulo 4 nós encontramos Jesus inaugurando o reino. Eis que o reino de Deus vem sobre vós. E ele ordenou no capítulo 6 a nós orarmos para que venha a plenitude do reino. Venha a nós o teu reino. E até lá, aonde quer que nós formos, note bem, eu não vou falar contra os missionários, mas há um entendimento meio estranho no ide por todas as nações. Não é ide, eu já falei para os irmãos, é indo, né? O verbo ali é fazer discípulos, não é ir. Jesus já inaugurou o reino, mandou que nós pedíssemos a plenitude do reino e mandou para que aonde nós estivermos, aonde nós formos, do Oriente ao Ocidente, nós façamos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que nos foram mandadas, com a maravilhosa promessa de que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Muitos virão de Jesus. Eu amo essa palavra. Eu amo muitos. Eu amo quando Jesus fala em muitos, porque Jesus fala também que muitos serão chamados e poucos escolhidos.
Mas quando nós olhamos para esses poucos escolhidos, eles serão uma multidão que não se poderá contar, conforme João vê lá em Apocalipse 7. Olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, nações, povos, línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Muitos chamados, poucos escolhidos. Mas podíamos dizer também que são muitos escolhidos, o suficiente para fazer uma multidão incontável. Estamos no meio dessa multidão? O reino messiânico será desfrutado por muitos e nem todos serão judeus. Notem, olhando o desenvolvimento da Escritura, que somente após o Pentecostes, quando um outro centurião se converte, Cornélio, enviado por Pedro para isso, a igreja se reúne e é forçada a reconhecer, como está escrito em Atos 11, que Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Deixa eu fazer um parênteses, nós aprendemos aqui que o arrependimento também é uma dádiva de Deus, assim como a fé. Quando nós nos arrependemos, é Deus trabalhando em nós. Não nasce do nosso coração, mas nasce de uma intervenção sobrenatural do Espírito Santo de Deus. O arrependimento também foi dado. Deus concedeu aos gentios também o arrependimento para a vida. E aí a igreja se reúne, em Atos 15, nós temos então o primeiro concílio para regulamentar na igreja, como que a igreja deveria se comportar com os judeus e com os gentios, e para aliviar as disputas entre eles, no que era chamada de igreja primitiva. Notem, havia antes uma linha divisória que separava circuncidado de incircunciso, que separava o povo da aliança, o judeu, daqueles que estavam fora, considerados imundos e gentios. Agora, em Cristo, essa linha divisória separa crentes de descrentes. Há ainda uma linha divisória, há ainda duas sementes muito evidentes, mas essas sementes hoje se chamam crentes e descrentes, sejam eles judeus, sejam eles gentios. Portanto, a expressão do Oriente ao Ocidente ensina que pessoas de todas as partes desfrutarão da bênção da salvação em Cristo, ou seja, a igreja seria católica no entendimento de ser universal, abençoando também gentios de toda a terra, separando o mundo entre crentes e descrentes. Antes o povo judeu era o povo escolhido, visto como povo eleito, separado, santo, e os de fora, os incircuncisos, eram os imundos. Da mesma forma vemos hoje a igreja. Estar na igreja, estar na aliança, estar em Cristo, a separação entre o crente e o descrente. Por isso que a igreja é tão importante, esses entendimentos corretos e bíblicos são tão importantes. Isaías profetizou o seguinte no capítulo 49, Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, de longe. Nós estamos bem longe de onde Jesus passou, mas não estávamos longe o suficiente, e ninguém está longe o suficiente do poder de salvação de Cristo, de apenas uma palavra sua. O Salmo 18 nos diz o seguinte: um povo que eu não conhecia me serviu e me obedeceu logo que me ouviu. Que coisa maravilhosa! Notem, esse centurião, ele não desfrutou da presença física de Cristo, mas ele creu, ele adorou e ele experimentou a sua majestade. O povo judeu, por outro lado, desfrutou de Jesus, que nasceu em seu meio, mas o desprezou e o crucificou.
Era o povo que ouviu Moisés, era o povo que ouviu os profetas, era o povo que ouviu João Batista, o povo que ouviu o próprio Messias, o povo que tinha toda a Torá para ler, tinha a lei, tinha as instituições, tinha o templo, o povo que viu os sinais e maravilhas, mas não creu, não adorou e não experimentou da sua majestade. Os judeus que conheceram, crucificaram-no, diz Agostinho. O mundo que não o conheceu, ouviu e creu. Aqueles que foram conhecidos desde antes da fundação do mundo, seja em Israel, seja do Oriente ao Ocidente, ouvem o chamado do bom pastor por meio do poder do Espírito Santo de Deus. E nada pode parar essa voz, essa palavra. Irmãos, a glória não é ser judeu, não é ser cristão, não é ser reformado. A glória está em conhecer e ser conhecido por Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho de Deus. Basta uma palavra sua para que nós sejamos limpos da lepra do pecado, libertos da paralisia e da incredulidade, curados da febre que não nos permite servi-lo. Confessemos, junto com Paulo, aquele porém que se gloria, glorie-se no Senhor. E em outro lugar, longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Estes muitos assentar-se-ão à mesa no reino dos céus. Jesus fala em Abraão, Isaque e Jacó, e os três patriarcas são mencionados juntos, porque a eles foram feitas as promessas, e é algo corriqueiro nas Escrituras mencionar eles juntos, mostrando que aquilo tem um elo de ligação com a promessa de Deus, com o povo de Deus. O fato de não achar fé em Israel fez Cristo dizer que em seu reino vindouro, gentios viriam de todos os lugares do mundo para desfrutar da comunhão com os patriarcas judeus, enquanto os filhos do reino seriam lançados em trevas. Notem, a quem muito é dado, muito é cobrado. Nos banquetes, as pessoas sentavam à mesa conforme a sua importância. Perdão. Os lugares eram postos conforme a importância. Os irmãos sabem, as mesas, tanto do povo judeu como do povo grego, elas eram baixinhas e as pessoas sentavam em almofadas no chão, e quando eram banquetes muito luxuosos, as pessoas ficavam deitadas e se alimentavam deitadas. É algo meio estranho, mas era a cultura deles, né? Então, quando você vê aquelas quadros, né, de Santa Ceia, assim, com todo mundo sentadinho num banco, não existe, isso ali é um anacronismo, né? Enfim, esse é o problema da imagem. A imagem te faz imaginar algo, visualizar algo, entender algo que está errado porque não era daquela forma. Enfim, nas mesas, nos banquetes, as pessoas eram dispostas à mesa conforme a sua importância. E ficar perto dos patriarcas seria, obviamente, uma glória para todo judeu. Mas isso é prometido para os gentios convertidos. A graça e não o local de nascimento é que escolherá os lugares dessa mesa. Devemos notar que sentar-se indica algo que perdura, uma continuidade. Por quê? Porque enquanto estamos em pé, estamos indo, mas onde sentamos, nós pretendemos ficar. E o céu, diz o puritano Matthew Henry, o céu é um descanso permanente e uma cidade perpétua. E nós devemos responder a nós mesmos: nós estaremos nessa mesa? Se alguém ouvir a minha voz, de Jesus, e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você o ouve? Você tem certeza que vai estar nessa mesa? O fato de uma demonstração de fé tão robusta, vindo de uma pessoa de fora do povo eleito, deve nos ensinar algo.
Mais à frente, Jesus diz o seguinte no capítulo 21: em verdade vos digo que os publicanos ou cobradores de impostos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Isso é muito sério. Será que Jesus hoje, em nossos dias, encontraria dificuldades em afirmar isso sobre a igreja? Será que ele não tem se alegrado em ver prostitutas e ladrões crerem, mas muitos membros das igrejas são tardios em crer? Nenhum pecador de nenhuma nacionalidade, seja prostituta, seja cobrador de imposto, como o próprio Mateus era, nenhum pecador está distante do alcance de uma palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça levada pelo Espírito Santo sopra aonde quer, não aonde nós queremos ou imaginamos. A graça trouxe assim o que era distante, a plena bênção do reino, escreveu Spurgeon. Bendito o Salvador, que a ninguém despreza. Ninguém despreza. Não desprezou a mim, não desprezou aos senhores. Quem éramos nós, senão pó e pecado e iniquidade? Portanto, meus irmãos, por que nós imaginamos que essa graça não pode alcançar, talvez você que me ouça, que nunca entendeu essas coisas? Por que nós imaginamos que alguma coisa possa impedir que uma boa palavra do Senhor chegue a qualquer enfermo na sua alma, meu irmão de pequena fé? Seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, seu patrão, seu empregado, seu amigo, o seu inimigo, qualquer um deles pode ser alcançado e purificado por apenas uma palavra do nosso Senhor. Serem libertos da paralisia como nós fomos. Nós cremos nisso. E se cremos nisso, por que nós duvidamos? Por que nós deixamos algumas pessoas de lado, como se elas não merecessem o reino de Deus? Por que nós merecíamos? Não merecíamos, mas fomos chamados. Por que não chamamos? Porque não temos fé? Eu não sei o que falar, mas não é a nossa palavra, não é a nossa fala, não é a nossa obra, não é o nosso sangue, não é o nosso poder. Em segundo lugar, Jesus fala que filhos do reino poderão ser rejeitados. Os judeus, eles eram chamados filhos do reino, porque Deus reinou teocraticamente. Era uma administração, uma dispensação totalmente com Deus como seu líder sobre esse povo. Eles pertenceram a Deus antes de qualquer outro povo. Eles pertenciam a Deus. O reino foi preparado para eles, mas eles não receberam. Os judeus eram a descendência natural de Abraão. Eram os recipientes das promessas e profecias e por isso imaginavam que tinham o direito natural ao reino de Deus. Contudo, em sua maioria, eles não creram. Eles não compreenderam que tudo estava intimamente ligado à fé e que sem fé, o simples fato de pertencer a uma raça, ou pertencer a uma família, ou pertencer a uma igreja, não os ajudaria em nada. Foi a fé de Abraão que o justificou. E eles não compreenderam isso. E nós precisamos compreender isso. Senão vamos perder tempo na igreja. Essa aqui é a primeira vez, diz um teólogo, que Jesus faz uma declaração severa contra a descrença de Israel e uma afirmação promissora sobre os gentios. Veja, o centurião, que foi contado como um exemplo universal de fé, foi o primeiro fruto entre os gentios narrado por Mateus. Os filhos do reino eram reprovados enquanto Deus cumpria a promessa de abençoar os confins da terra. Os filhos do reino eram reprovados enquanto Deus cumpria a sua promessa trazendo pessoas do Oriente e do Ocidente, um povo redimido.
Paulo, em Romanos e Gálatas, ele desenvolve mais profundamente a questão de que a descendência natural não ocasiona filiação espiritual. Afinal, diz ele, nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Romanos 9. Portanto, diz ele em outro lugar, todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. E nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Irmãos, a graça não é hereditária, a graça é uma bênção pela dádiva da fé. Temos essa fé? Qual seria a nossa conclusão se nós comparássemos a nossa fé com a fé daquele centurião? O que Jesus diria a nosso respeito? Os judeus, eles não tinham justificativas. Todavia, nós temos que observar uma coisa: o seu reverso não é absoluto. Deus não rompeu com os judeus. Existe uma teoria de que Israel foi substituída, e isso é uma inteira bobagem. Israel não foi substituída. Essa mesma predição, pergunta um teólogo, não destinava também a conquistá-los? Essa advertência não seria para conquistá-los? Nós cremos na eleição de Deus e mesmo assim nós admoestamos a todos para quê? Para que o Espírito Santo toque naqueles que têm ouvidos para ouvir, para que ouçam. Da mesma forma, Jesus estava fazendo isso. Quando ele reprovava a fé de uma forma generalizada, ele estava pregando, ele estava admoestando essas pessoas: creiam, sacodem a poeira da incredulidade, saiam do leito da paralisia e creiam. O Senhor, ele tem entre eles o seu remanescente eleito, assim como tem entre outras nações e povos. Paulo fala sobre isso bem claramente em Romanos 11. A salvação é para todos aqueles que aceitarem o Senhor Jesus Cristo através de uma fé pessoal e viva. Nada tem a ver com nacionalidade ou raça. Eu diria até que a salvação é para todos aqueles que são aceitos em Cristo, por Cristo. Pertencem à igreja tanto judeus quanto gentios. Notem, os patriarcas eram judeus. Os primeiros discípulos na igreja primitiva eram judeus. E o próprio Messias era judeu. Então aquela teoria de substituição, Deus parou, abriu mão de Israel e agora é só com gentios, isso é bobagem. Deus mantém o seu compromisso com todos os seus, sejam judeus ou gentios. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus retornará para buscar a sua igreja. Somos nós a sua igreja? Nós o receberemos? Ou somos apenas um apêndice no corpo? Somos apenas uma mancha a ser lançada fora? Somos apenas um joio intruso no meio do trigo? Somos apenas infrutíferos em meio àqueles que têm o fruto do Espírito Santo? Somos incircuncisos de coração, desventurados, malditos que serão lançados fora? Nós já o recebemos? Meus amigos, não permitam que o sono lhes vença hoje, antes de ter certeza a respeito dessas coisas. Os reprovados, eles serão lançados em trevas. Apesar de todos os privilégios que desfrutaram, eles serão jogados nas trevas exteriores. O que significa isso? É uma forma simbólica de descrever que eles estarão longe da sala do banquete, um ambiente iluminado pela pura luz de Deus. No banquete, iluminado por Deus, estarão Abraão, Isaque, Jacó e aqueles que creram.
Mas esses outros serão lançados para fora, e lá fora, no exterior, não há luz. O dano da segunda morte é a separação completa de Deus. Eles serão lançados fora da presença de Deus e fora de todo o consolo verdadeiro e atirados nas trevas. E João nos escreve: Deus é luz e nele não há treva alguma. Esse é o dano da segunda morte. Aqueles que não forem à luz de Cristo durante a sua vida, um dia estarão totalmente em trevas. Um dia sentirão eternamente aquilo que Cristo sentiu na cruz, o abandono de Deus. Em nossos dias, o inferno é um tema de piadas, mesmo infelizmente dentro da igreja. Mas não haverá nada de engraçado para aqueles que tomarão totalmente da taça da ira de Deus, da taça pura da ira de Deus, sem mistura com graça e misericórdia. Hoje, crer no inferno é considerado coisa de mentes limitadas, de mentes simples, que creem em contos da carochinha, inclusive dentro da igreja. Tem muita gente que quer atualizar a Bíblia. Muitos acreditam apenas naquilo que vem. E é realmente terrível que muitos somente acreditarão naquilo que verão e experimentarão para todos sempre. Choro, ranger de dentes em trevas exteriores. No grande dia, terem sido filhos do reino não beneficiará os homens, seja como judeus ou como cristãos, porque os homens serão então julgados não pelo que eles eram chamados, mas pelo que eles eram, escreveu um puritano. E o que nós somos? Nós somos membros de igreja ou somos cristãos? Há uma diferença. Observe a terrível condição que se encontrará uma criança ou um jovem que foi criado num lar cristão, que foi batizado, que foi inserido na aliança, que foi instruído durante todo o seu desenvolvimento e porventura venha desprezar essas coisas um dia. Que terrível condição! O seu privilégio servirá de combustível para a sua condenação. Por fim, essa pessoa afundará no mais profundo inferno sob o peso do Evangelho. Que coisa terrível! Eles receberam uma grande quantidade de recursos pela contínua exposição aos meios de graça. Todavia, não fizeram bom proveito do que receberam, assim como os judeus daquela época não fizeram. Infelizmente, parece que ouvidos mais favorecidos, parece que a quem mais é dado são os mais lentos para se entregarem a Cristo. E o mesmo vale também para adultos. Quantos anos você está exposto aos meios de graça? Quantos anos você se diz convertido? Quantos anos você carrega uma Bíblia? E o que você tem feito? Por outro lado, nós vemos crianças criadas ao Deus dará, sem instrução, com pais não cristãos, crianças essas que crescem, se aventuram pelos mais terríveis caminhos, mas um dia, elas ouvem o chamado de Deus, elas ouvem aquela única palavra que basta, e creem, e se convertem, e são salvas. Quantos virão do leste e do oeste e envergonharão os crentes professos? Meu amigo, não se permita naquele dia ficar numa situação de vergonha. Não se permita naquele dia estufar o seu peito e dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não se permita naquele dia ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ser nascido de pais que professam a fé nos traz o título de filhos do reino. Mas se nos acomodarmos nisso, diz um puritano, e não tivermos nada mais para mostrar ao céu além disso, nós seremos lançados nas trevas exteriores.
haverá lá choro e ranger de dentes. Choro sugere sofrimento e o ranger de dentes sugere desespero. O Salmo 112 diz o seguinte: o ímpio se entristecerá, rangerá os dentes e se consumirá, o desejo dos ímpios perecerá. Essa violenta emoção descrita pode significar tanto raiva quanto medo. E o objetivo de Jesus é alcançado quando o ouvinte considera o que perdeu ao ser vitimado pela perdição. É por isso que vão ter raiva, é por isso que vão ter dor, é por isso que rangerão seus dentes. Encontramos aqui um testemunho da ressurreição do corpo. Nós confessamos o nosso credo, cremos na ressurreição da carne, ou cremos na ressurreição do corpo, que é até uma tradução melhor. Todos terão o seu corpo ressurreto, uns para a glorificação, e outros terão o seu corpo ressurreto para terem olhos para chorar e para terem dentes para ranger. Dentes rangendo com uma dor forte e com ira frenética, e olhos derramando a sua dor em lágrimas, sem um momento de alívio. Ai de nós, o povo da promessa, que recebeu a sua santa lei, que celebrou as suas festas e cerimônias, as bênçãos futuras, contudo, não o reconheceram. E nós, meus irmãos, nós temos toda a Escritura, temos o Antigo e o Novo Testamento, temos 2000 anos de teologia desenvolvidas por homens santos de dignidade ilibada. Nós temos o Evangelho sendo pregado semana após semana, nós participamos dos meios de graça, nós participamos dos sacramentos em todo nosso culto. Será que reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador, assim como esse centurião? Será que seremos verdadeiramente herdeiros da aliança ou apenas participantes das coisas sagradas? E por fim, seremos então lançados em trevas externas, onde trocaremos a nossa falta de fé e a nossa falta de submissão por choro e ranger de dentes. Cristo, ele não encontrou fé admirável na Israel de seus dias. Encontrará na igreja dos nossos dias, meus irmãos. Encontrará aqui, hoje, nesta manhã. Será que o Senhor não está admirado da fé de algum ladrão e de alguma prostituta? Fé que não se acha em nosso meio. Fé pura, fé simples, fé infantil, fé que entrega tudo. Fé que confia unicamente na suficiência de Cristo, é Cristo e mais nada. Irmãos, entendam o seguinte: o céu será preenchido. Spurgeon diz o seguinte: se os prováveis não virão, os improváveis virão. Que inversão! O mais próximo é lançado fora e o mais distante é aproximado. Quantas vezes esse é o caso? O centurião vem do campo até Cristo e o israelita vai da sinagoga para o inferno. A prostituta se curva aos pés de Jesus em arrependimento, enquanto o fariseu, o hipócrita, rejeita a grande salvação. Vemos mais uma vez que reconhecer Deus sem obediência sincera e dependência amorosa é totalmente inútil. Eu creio em Deus, que bom, o diabo também crê e treme ainda, você talvez nem tremer trema. Mas o que nós fazemos com essa crença? Devemos provar a nossa fé. Ser membro de igreja, filho de crente, ter frequentado escola bíblica, nada disso garante a salvação de ninguém. Palavras duras você pode dizer: eu prefiro magoar alguns de vocês hoje do que vê-los frustrados, envergonhados naquele dia. Ser lançado em trevas já é algo pavoroso. Agora, ser lançado fora, quando se imagina ter um lugar à mesa do Senhor, quando se imagina que pode se chegar e dizer: Senhor, eu fiz, eu faço, eu aconteço, deve ser muito pior.
Muito pior. O povo de Israel estava espiritualmente cego, mas esse centurião gentil creu. Deus nos livre que o povo dentro das igrejas permaneça espiritualmente cego. Pois iníquos do leste a oeste serão chamados pelo Espírito Santo de Deus e encherão as nossas igrejas, envergonhando-nos, se não tivermos uma fé obediente e adoração para exibir ao seu lado. Compreender humildemente que não temos outra esperança fora de Cristo é uma glória, uma gloriosa dádiva, é graça. Essa fé é melhor que todos os demais dons ou conhecimentos neste mundo. Muitos humildes pagãos, agora convertidos, que nada sabem senão da doença do pecado na alma, mas que confiam em Cristo, haverão de assentar-se no céu, enquanto que muitos doutores em teologia serão rejeitados para sempre, escreveu o bispo Raio. Verdadeiramente abençoados são aqueles que creem. Em terceiro lugar, vejamos como aplicar o texto em nosso dia a dia. Obviamente o Senhor nos exorta a termos fé e exorta a nós observarmos e avaliarmos a nossa fé. O centurião confessou: basta uma palavra. Quantos hoje creem assim? Nós pedimos muito, mas pedimos sem fé. E Tiago nos ensina que devemos pedir com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. E ele continua dizendo: não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Talvez a única oração que você possa fazer sem fé é: Senhor, dá-me fé. Mas ainda assim você vai crer que Ele tem poder para dar. Onde está a nossa fé? Nós cremos que basta uma palavra. A gente vai orar diante de um problema, diante de uma dificuldade, nós olhamos para a dificuldade, nos apavoramos e nos intimidamos. Quando oramos, não damos ordens para Deus, não podemos fazer isso, não decretamos nada, isso é palhaçada, é bobeira. Nós pedimos, como miseráveis que somos, por misericórdia, mas nós devemos entender que nós estamos pedindo para aquele que tem poder para com uma palavra alcançar alguém em qualquer confim da terra. Essa é a fé. Ele tem poder e se Ele quiser, Ele vai fazer. Ah, mas não fez. Meu problema não é esse, meu problema é que eu creio que Ele tem poder. Devemos achegar-nos ao Senhor crendo que Ele tem poder para fazer e, se quiser, que a sua vontade, que simplesmente por ser sua vontade, é sempre boa e sempre prevalecerá. Falemos de Cristo, oremos pelos descrentes. Jesus tornara conhecida que o seu ministério não se limitava às pessoas da sua própria nação, mas ele estava aberto a todos, sem olhar raça, cor ou nacionalidade, escreveu um teólogo. O Evangelho está aberto a todos. Quantas vezes nós julgamos as pessoas de fora e olhamos: não, isso aí não é, o Evangelho não é para ela. O Evangelho não é para ela. Se nós víssemos hoje um ativista indo para a igreja para atacar a igreja, para fazer mal aos crentes, para pichar uma igreja, o que nós faríamos? Ia capotar no soco com ele? Muito provável nós faríamos isso. Eu não digo que você não possa capotar no soco com ele. Eu não digo que você não tenha que defender a sua família, a sua comunidade. Mas antes disso, nós temos que falar. Ah, mas ele está indo com o coração totalmente contra Deus. Paulo estava indo com o coração totalmente contra Jesus e os cristãos e foi alcançado pela graça. Notem que se Cristo admira e elogia a obra de graça, a qual Ele mesmo é responsável, quanto que nós não deveríamos nos admirar
jubilar, regozijar, glorificar a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele ainda fará. Você é grato a Deus? Você já se olhou no espelho? Esse pedaço de carne miserável, pecador, e mesmo sendo um pedaço de carne miserável, pecador, Cristo olhou lá da cruz e se alegrou. A gente não agradece. Eu estou com muito problema. A palavra de Deus diz que Ele olha para Israel, Ele olha para os filhos de Deus como um aborto jogado no meio do chão, no meio do lixo, mas Ele pegou, limpou, purificou e deu vida. Nós temos que ser gratos quando nós olhamos e entendemos o que? Eu criei. Um cão morto como eu, hoje é chamado de filho de Deus, alguém imerecedor, alguém asqueroso, alguém que não suporta nem a si mesmo, mas Deus chamou. Como que nós não vamos nos alegrar e nos rejubilar com essas coisas? Quem poderia dizer que tinha infundido a fé no centurião, senão o mesmo que admirava? Jesus deu a fé para o centurião e ainda assim ele se admirou. O Senhor admira para nos ensinar o que nós devemos admirar, ensinou Agostinho. O que nós devemos admirar? Nós podemos admirar várias coisas, mas quantas vezes nós nos admiramos e nos alegramos com a obra de salvação de Cristo? Jesus exalta a virtude que havia concedido ao centurião. Essa é uma visão da glória de Deus quando nós estivermos reunidos, quando as boas obras que o Espírito Santo de Deus efetuou em nós, pecadores, serão galardoadas. Nós não temos mérito, são as obras efetuadas pelo Espírito Santo de Deus que serão galardoadas. É a mesma coisa que acontece aqui. Jesus deu a fé para esse homem e Jesus elogia e se admira com a fé desse homem. Não é naquele dia a nossa grandeza ou virtude, pois não haverá quem se vanglorie na presença do Senhor. Somente Ele será glorificado em tudo e por tudo. A fé desse homem foi criada, foi concedida e foi exaltada por Cristo. O Senhor nos ensina, meus irmãos, o que nós devemos admirar. Nós devemos admirar a beleza da santidade e da piedade, que são frutos da ação de um bom Deus em homens regenerados. Nós devemos admirar essas coisas, nós devemos nos alegrar com essas coisas, nós devemos buscar participar dessas coisas. Muitas vezes nós olhamos aquele pecador asqueroso, se converte já no final da vida, começa a falar de Jesus, ainda a gente fica igual o irmão mais velho do filho pródigo, a gente ainda faz beicinho. Aproveitou a vida toda e agora no finalzinho vem dizer que é cristão. O ladrão da cruz se converteu aos 46 do segundo tempo e todavia estava com Cristo quando Cristo chegou no paraíso. Aproveitou a vida toda. Como assim aproveitou? Então você acha que a vida do ímpio é proveito? Você acha que ser embalado pelo pecado e se saciar com o pecado é aproveitar a vida? Então sai da igreja. Você é um peso, você é um tumor em nosso meio. Como aproveitou a vida? Você devia chorar e se alegrar. Mas pode ser que seja só por comércio, um artista falido, alguém assim. Não interessa, nós não estamos na posição de julgar ninguém. Se ele se converteu, glória a Deus, nos alegremos com isso. E olhemos para a nossa própria salvação, e olhemos que nós não temos nada de melhor do que aquelas pessoas, nada. A mesma graça que salva o pior dos pecadores, como Paulo, como a mim, como a você, pode salvar esses pecadores também.
Dessa forma nós devemos nos examinar. Nós temos tal fé. Nós achamos que cremos, mas nós não cremos realmente. Olhamos para os problemas, como eu falei, e não para Cristo. Nós temos os incrédulos e não a Cristo. Uma palavra de Jesus pode não bastar para nós, mas basta uma palavra de desconfiança e nós já queremos abandonar tudo. Nós já cansamos. Nós já dizemos assim: cansei disso. Eu não oro mais. Eu não peço mais. Eu não creio mais. Magoei. Se Deus quiser, faz. Se Deus quiser, Ele que faça. Eu cansei. O que é isso? Perdemos as esperanças facilmente. Vemos as pessoas paralisadas em terrível sofrimento, em tormento, e nós nos cansamos. Não vamos a Cristo por elas. Todavia, nós devemos entender que quanto mais problemático o caso, mais o ambiente se adequa para Cristo, porque Cristo é Deus e para Deus não há impossível. É a zona de conforto impossível para Deus. É lá que Ele ama agir. Aquele que do nada fez surgir tudo com a sua palavra, tem prazer em trazer ordem ao caos, paz à tempestade, vida à morte. O centurião foi a Cristo e nós não iremos? Seremos aqueles em quem Jesus não encontrou fé? Meu irmão, guarde essas palavras no seu coração. Peçamos que uma palavra do nosso Senhor faça com que nós creiamos verdadeiramente nestas coisas. Jesus andou por Jerusalém pregando e curando e ainda assim foi crucificado. Hoje, em todas as nações do mundo, têm ouvido e crido em Jesus. Em ouvindo a minha voz, diz o Salmo 18, me obedecerão, os estranhos se submeterão a mim. Irmãos, nós não lidamos com sombras, nós lidamos com a revelação, não lidamos com lei, mas com a graça revelada em Cristo por todo o Novo Testamento. Nós não estamos paralisados na religião. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Questiona o autor de Hebreus. Esses homens estavam vendo sombras ainda, observavam a lei de forma errada. Nós temos o Novo Testamento, revelação pronta, entregue, o entendimento da lei. E cadê a nossa resposta de fé? Como escaparemos se desprezarmos tão grande salvação? O que cada um de nós sabe a respeito dessa fé? Pergunta o bispo Raio. Essa é uma grande questão. O nosso conhecimento pode ser pequeno, mas será que nós realmente cremos? Nossas oportunidades para contribuir e trabalhar pela causa de Cristo podem ser poucas, mas cremos. Talvez não possamos pregar, nem escrever um livro e nem mesmo argumentar em favor do Evangelho, mas cremos. Que jamais descansemos enquanto não pudermos responder afirmativamente essa pergunta. E eu pergunto novamente, nós cremos? Naturalmente nós somos chamados ao arrependimento. Nós não temos motivos algum para sermos salvos além da graça do nosso Senhor. Portanto, oremos, Senhor, que assim seja. Dize uma palavra. Se Cristo pode salvar-nos sem merecermos, não pode salvar aqueles a quem tanto amamos? Estaria alguém fora dos limites do Oriente ao Ocidente? Então não desista de orar, não desista de pedir. Se é sobre você, se é você que não entende essas coisas, não desista de orar até que os seus olhos sejam abertos. Não desista do teu pai, não desiste do teu irmão, não desiste do teu marido, do teu amigo. Nós não podemos dar espaço à dúvida, pois a dúvida é filha do orgulho. Não ousemos questionar. Deus nos diz o seguinte: agindo eu, quem pode desfazer? A situação parece impossível. Jesus necessita dizer apenas uma palavra.
Cremos nisso, meus irmãos? Se cremos, peçamos então perdão pela nossa pouca fé. Se não cremos, peçamos perdão pela nossa pouca fé. Peçamos perdão por parar de crer na salvação de pecadores que não são piores que nós. Peçamos perdão por pararmos de ir a Cristo por eles, como o exemplo do centurião nos mostra. Por fim, Jesus nos traz um enorme consolo com esse texto. Ele procurou as ovelhas perdidas e os adoradores em espírito e verdade. Ele procurou fé onde quer que ela esteja, ele encontrará, mesmo que ela seja como um grão de mostarda. Ele vai procurar, ele vai encontrar. A questão é, ele vai encontrar no seu coração? Ela pode ser pequena, mas se for pequena, do tamanho de um grão de mostarda, ele pode encontrar. Mesmo pequena fé já é suficiente para dizer a um monte de incertezas, a uma montanha de incredulidades, a um morro de dificuldades, a uma cordilheira de dores e pecados: movam-se daqui, saiam da minha frente, porque basta uma palavra de Jesus e nada pode fazer-nos perder a nossa bênção. É Ele quem dá, e se Ele deu, ninguém pode fazer perder. Notem que a fé é aceita aonde quer que ela seja encontrada. Ah, mas eu fiz isso. Ah, mas eu fiz aquilo. Ah, mas vocês não sabem a minha vida. Não interessa. Ah, mas fulano, eu não oro mais porque ele está desse jeito. Ele faz assim, ele faz assado. Não interessa. A fé é aceita aonde quer que ela for encontrada, porque o vento do Espírito sopra onde quer. Nós podemos ter sido desprezados pelos religiosos, você pode ter sido o pior dos pecadores, podemos ter sido considerados imundos, mas se tivermos fé, ela será aceita. 99 ovelhas podem engordar no aprisco, os irmãos mais velhos podem olhar de cara feia, mas a festa nos céus quando Cristo encontra uma ovelha perdida, quando os filhos pródigos estejam onde estiverem, estejam como estiverem, venham e chegam aos pés de Cristo. Cristo veio nos chamar e purificar. Cristo, Ele não veio nos premiar, Ele veio nos chamar e purificar. Você crê nisso? Se crê, então peça a Ele que aquela palavra que você necessita seja dita. Não há ninguém sem esperança. Jesus, ele olhou nesse momento para o futuro e viu que gentios se voltariam para ele em números assombrosos que viriam tanto do Ocidente quanto do Oriente, e eles participariam de um banquete com os patriarcas. O texto ainda nos traz consolo. Os reprovados, eles terão a sua recompensa, eterno choro e ranger de dentes. Eles buscarão a morte, mas ela fugirá deles. Mas no que diz respeito a nós, povo de Deus, virá aquele glorioso dia, quando todas as nossas lágrimas serão enxugadas pelo bom pastor. O choro ficará limitado àqueles que estarão nas trevas exteriores. Você crê nisso? Diga a Cristo: Senhor, o meu filho está perdido, a minha filha está doente, o meu esposo está morrendo, a minha esposa foi embora, meu irmão está passando por um grande aperto, meu outro irmão está passando por uma grande dor. Enfim, Senhor, eu estou na miséria, não sei mais o que fazer, estou paralisado pelo medo, estou paralisado pelo pecado, estou paralisado pela insegurança, mas Senhor, eu creio, basta uma palavra. Note que Jesus não questionou nada, nem mesmo um momento. Ele estava pronto a ir auxiliar aquele centurião, um homem que jamais havia pedido que as suas obras fossem levadas em conta. Por isso, aprendamos isso: nós temos que desprezar o nosso mérito e vanglória, nós devemos apresentar a nossa miséria àquele que é misericordioso. Jesus, ele estava pronto para ajudar aquele que pediu, sem levar em conta a sua indignidade.
Apresente a sua indignidade. O único digno é o Senhor, e se Ele quiser, Ele mudará absolutamente tudo com uma palavra. Aprendemos ainda que Deus é soberano sobre absolutamente tudo. Tudo, vida e a morte, o sucesso e o fracasso, a saúde e as enfermidades, tudo está sob o seu poder. Enfermidades nos acometem quando Ele permite, elas nos deixam quando Ele permite, e elas produzem em nós os efeitos que Ele ordena, tanto em nossos corpos quanto em nossas almas, escreveu o puritano Matthew Henry. Confiemos que o Senhor é mais sábio, é mais digno, é mais amoroso e está mais preocupado com o nosso bem-estar do que nós mesmos. Para encerrar, eu queria lembrar para os irmãos que a mais bela palavra já foi dita. Existe uma palavra maravilhosa que já foi dita. Se basta uma palavra, nos agarremos nessa palavra. Ela foi proclamada a plenos pulmões pelo rei que estava vencendo no madeiro. Quando a esperança estava indo embora, quando seus únicos discípulos fiéis estavam chorando, quando o céu estava escuro porque nem o sol queria aparecer, Jesus gritou, tetelestai, que em português significa está consumado. Basta esta palavra para que aquele que encarnou, viveu, sofreu, morreu, ressuscitou, reina e voltará exaltado, nos salve, nos alivie. Basta uma palavra. O seu poder não encontra limites geográficos. Nenhum tipo de pecado pode pará-lo. Ele é o Salvador do mundo. Jamais tiremos os nossos olhos de Cristo, jamais tiremos os nossos corações dos céus e jamais tiremos a nossa esperança na sua misericórdia. E que Deus Pai seja misericordioso conosco por Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, perdoa-nos a nossa falta de fé, perdoa as nossas desculpas, perdoa a nossa falta de espanto, de alegria, de júbilo, de ação de graças por aquilo que Tu nos fez. Tu nos incluiu no Teu povo santo, Senhor. Tu nos chamou quando nós não merecíamos. Tu tens poder para fazer também essas coisas com aqueles que nós amamos, com aqueles que nós nos importamos, que estão longe do Evangelho, que estão longe de Ti. Basta uma palavra Tua para que a nossa fé seja revigorada. E nós pedimos, Senhor, que Tu possa refinar a nossa fé, que Tu possa dilatar as nossas afeições e confiança na Tua palavra, e que possamos orar com certeza que basta uma palavra Tua para que tudo mude. E que se Tu quiseres, Tu vai mudar tudo para a glória do Teu santo nome. Que a nossa confiança não seja medida por resultados, mas seja medida por amor e confiança àquele que nos chamou da morte. Senhor, nos ajuda. Obrigado por tudo. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. É o que nós te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.